Bom dia, queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre o capítulo 16 de língua portuguesa e vamos iniciar a nossa quarta apostila. Se alguém ainda não pegou, está na escola, é só ir buscar, você ou um responsável, tá certo? Lembrando que a escola está aberta de 8 às 17, para que você possa pegar a sua quarta apostila. Hoje vamos falar das classes de palavras. Vamos lembrar 3 classes de palavras nesse capítulo. É lógico que muitas informações aqui são só para lembrar, né? Na realidade, você já viu todos esses conceitos, mas sempre vale a pena falar sobre eles novamente. Vamos revisar. Então vamos lá, vamos começar pelo substantivo. É a palavra que varia em gênero, número e grau. Ponto de vista morfológico. Do ponto de vista semântico, a palavra que dá nome aos seres. E do ponto de vista sintático, é a palavra que funciona como núcleo de uma função nominal. Sujeito, objeto, complemento, aposto. Classificação dos substantivos. Vamos lá, vamos relembrar essas classificações. Simples e composto. Simples apresenta apenas um radical. Composto apresenta mais de um radical. Olha lá, flor, simples. Beija-flor, composto. Próprio e comum. Próprios são os que servem para identificar um ser específico. Comum são os que generalizam a espécie. Menino, substantivo comum. Paulo, substantivo próprio. Concreto e abstrato. Preste atenção porque vocês costumam confundir isso aí. A ideia de concretude ou abstração na classificação dos substantivos perpassa a noção de existência própria, ou seja, aquilo que se pode representar, que existe como algo representável, ainda que seja fictício, é considerado concreto. Portanto, concreto não é o que se pode tocar, mas o que existe sem depender das sensações humanas. E abstrato é o substantivo que representa estados, emoções, sentimentos, qualidades dos seres. Coloquei os exemplos, ó. Deus, planeta, fada, concreto, beijo, beleza e amor, abstrato. Coletivo é um substantivo no singular usado para indicar uma coletividade de seres da mesma espécie. Coloquei 2 exemplos ali, ó. Conjunto de 10 anos, década. Conjunto de peixes, cardume. Primitivo e derivado. Primitivo é aquele que pode dar origem a outro substantivo. Derivado são aqueles que se formam a partir desses primitivos. Ó, sol, primitivo. Solar, derivado. Alguns aspectos semânticos ou estilísticos do substantivo. Muitos substantivos mudam de sentido em razão da mudança de gênero, masculino e feminino. Preste atenção. Ó, o cabeça, líder. A cabeça, parte do corpo. O grama, unidade de massa. A grama, relva. O capital, dinheiro. A capital, cidade. Muitos substantivos mudam de sentido em razão da mudança de número. Ó, costa, relacionado ao litoral. Costas, parte do corpo humano. Féria, renda diária. Férias, descanso remunerado. Muitos substantivos adquirem, quando no grau aumentativo ou diminutivo, sentidos adicionais, afetivos, apreciativos, depreciativos, superlativos e etc. Coloquei aqui alguns exemplos. Sua filha é uma princesinha, apreciativo. Comprei um peixe fresquinho, superlativo. Ó, oi filhão, como foi a festa? Afetivo. Então você consegue perceber aí que vai ter sentido diferente. Adjetivo. O adjetivo é, do ponto de vista morfológico, a palavra que varia em gênero e número. Do ponto de vista semântico, a palavra que indica características ou estado dos seres. Do ponto de vista sintático, é a palavra que funciona como modificador de um núcleo nominal. Tá certo? Então agora vamos relembrar aí as possibilidades que existem quando falamos de adjetivos. Classificação. Simples e composto. O adjetivo pode ser simples quando é formado por uma só palavra ou pode ser composto quando é formado por 2 ou mais palavras. Saia amarela, amarela, adjetivo simples. Saia amarelo, ouro, adjetivo composto.
Primitivo e derivado. O adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros. Verde, leal. O adjetivo derivado é aquele que se origina de outras palavras. Bondoso, de bom. Adjetivo pátrio são adjetivos que indicam origem nacional, regional, estadual, municipal, enfim, de qualquer localidade de onde alguém ou algo se origina. Também é chamado de gentílico. Coloquei ali alguns exemplos, né? Acre, acreano ou acreano, Vitória no Espírito Santo, vitoriense e Honduras, hondurenho. Locução adjetiva são expressões formadas por mais de uma palavra, mas que equivale ao trabalho de uma das classes morfológicas que existem. No caso, é uma expressão que equivale a um adjetivo, tá certo? Uma expressão que equivale a um adjetivo. Amor materno, amor de mãe. Problema de cabelo, problema capilar. Flexão de gênero. Os adjetivos, eles podem se flexionar em gênero também. Então, preste atenção, o adjetivo pode ser uniforme, apresenta apenas uma forma para os dois gêneros, ou pode ser biforme, apresenta formas de masculino e feminino. Olha no exemplo como isso funciona, ó. Menino contente, menina contente. Contente é um adjetivo uniforme. Você percebeu que ele não mudou ali, não teve uma variação. Agora, período confuso, ideia confusa. Confuso e confusa, adjetivo biforme, porque você tem ali a flexão do masculino e do feminino. Flexão de número. O número do adjetivo, se for o caso, segue o nome a que se refere. Para adjetivos simples, a variação é regra geral, seguindo as mesmas particularidades apresentadas pelos substantivos. Olha ali, ó. Casa azul, casas azuis. Para os adjetivos compostos, a regra é que apenas o último varia, tanto em gênero quanto em número. Roupa azul escura, roupas azul escuras. Olha, preste atenção agora porque tem aí algumas exceções que vocês costumam ficar um pouco enrolados. As observações a seguir referem-se a casos de exceção para a flexão do adjetivo composto. Bom, primeiro, se um adjetivo composto, o último elemento for substantivo, o adjetivo composto ficará invariável. Camisa verde abacate. Camisas verde abacate. Gravata azul piscina, gravatas azul piscina. Também invariáveis são os compostos azul marinho e azul celeste. Ó, invariável, tá certo? Cenários azul celeste. Blusas azul marinho. O adjetivo composto surdo-mudo faz o plural flexionando ambos os elementos. Indivíduos surdos-mudos, crianças surdas-mudas. Adjetivos compostos gentílicos. Usam-se formas reduzidas dos adjetivos gentílicos, como o primeiro elemento dos compostos. Olha lá, jogos ítalo-brasileiros. Grau do adjetivo. Para expressar as variações de intensidade, o adjetivo apresenta-se em 2 graus, comparativo e superlativo. Grau comparativo estabelece uma comparação entre 2 ou mais seres. Pode ser de igualdade, este caminho é tão longo quanto aquele. De inferioridade, este caminho é menos longo que aquele. De superioridade, este caminho é mais longo que aquele. Acredito que aí você não vai ter dificuldade, porque o próprio nome já nos diz, né? Já nos faz entender o que está sendo dito dentro da oração. Se a comparação é para mais, é para menos, é igual. Grau superlativo. O grau superlativo pode ser relativo, relaciona a característica de um ser em relação a outros, pode ser de inferioridade, ele é o menos fraco do grupo, de superioridade, ele é o mais fraco do grupo. Absoluto, a característica de um ser é intensificada sem relação com outros seres. Ocorre de 2 formas, analítica. A intensificação se faz com o auxílio de um advérbio de intensidade. Este aparelho é muito fraco. Ó, você percebe que você tem ali 2, né? Você tem uma expressão ali, tem 2 palavras, muito fraco. Esse é o analítico.
Mas você vai ter alguns comparativos e superlativos que apresentam formas especiais. Ó, aí aparece o superlativo absoluto sintético. É a outra possibilidade que nós temos. Aí você vai perceber que você tem uma única palavra. Olha ali, amável, amabilíssimo. Grau, superlativo absoluto sintético. Adjetivos com formas especiais de grau. E aí, essa tabelinha você tem na sua apostila, eu só reproduzi aqui para você. Só quero chamar a sua atenção para uma situação. As formas marcadas com asterisco são usadas quando se comparam duas qualidades em relação a um único ser. Você pode ter achado estranho ali mais bom, mais mal, mais grande, mas cuidado, preste atenção. Elas existem, estão corretas e podem ser usadas, mas serão usadas quando se comparam duas qualidades de um único ser. Ó, ele é mais bom que delicado. Então, as duas qualidades são do mesmo ser. Por isso, posso usar essas formas. Adjetivo e a colocação. Alguns adjetivos podem mudar de sentido, conforme estejam antes ou depois do substantivo. Quando o adjetivo vem depois do substantivo, geralmente assume valor denotativo, que é o valor real, aquele que encontramos no dicionário. Olha o exemplo. Quando o adjetivo vem antes do substantivo, costuma assumir valor conotativo. Olha lá. Homem simples, que tem simplicidade. Simples homem comum. Não são raras as construções em que se acrescenta um substantivo a um outro substantivo, que acaba funcionando como adjetivo. Olha ali, menina, veneno. Também existe a adjetivação de substantivos quando se acrescenta a um nome substantivo esse mesmo nome. Tal duplicação transforma em adjetivo o segundo elemento e ocorre para enfatizar as características do substantivo. Olha o exemplo, mulher, mulher, né? Se eu colocasse numa frase assim, eu quero uma mulher, mulher. Olha como o segundo termo enfatiza o primeiro. Então, essa duplicação aí, né? Você repete essa palavra com essa ideia de enfatizar. Atenção, o adjetivo só pode desempenhar duas funções sintáticas, predicativo ou adjunto adnominal, tá certo? Olha o exemplo que eu coloquei ali, ó. Satisfeito, o homem alto e moreno sorria para todos. Ó, satisfeito é o meu predicativo, alto é o adjunto adnominal, porque acompanha o substantivo homem, e moreno é o meu adjunto adnominal, que também se refere a homem, certo? Artigo. A última classe gramatical que vamos relembrar nesse capítulo. É palavra modificadora do substantivo, pode ser definido ou indefinido. Quando falamos dos definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, um, uma, uns, umas. Sintaticamente, será sempre adjunto adnominal de um núcleo substantivo. Olha ali, a menina está cansada, vi uns meninos correndo, tá certo? Deixa eu fazer uma observação que é muito importante em relação aos artigos. Uma palavra que normalmente possui qualquer classificação mórfica, quando precedida por um artigo, será substantivada. Vai virar um substantivo, tá certo? E nós já vimos isso quando falamos lá atrás da derivação imprópria. Lembra o que acontece com a derivação imprópria? Normalmente uma palavra que pertence a uma outra classe gramatical, se ela estiver acompanhada de um artigo, ela passa a ser um substantivo. Ok? Bom, o capítulo é um pouquinho extenso, porque ele revisa 3 classes gramaticais, mas não são informações tão difíceis, tão complicadas de relembrarmos. Você agora vai fazer todos os exercícios do capítulo 16. Se precisar, se tiver alguma dúvida, é só chamar, tá certo? Bom, continue em casa, cuidando da saúde de vocês e estudando, tá certo? Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.